Olá, eu sou a Bárbara Silva Ferreira, estudante vinculada à Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho também foi desenvolvido pela Amanda Balbino e pela Vitória Barros, sob a orientação do Roberto de Almeida Lucchini. E o tema do nosso trabalho é deslocamentos forçados e a proteção dos migrantes ambientais à luz da supremacia do capital. Inicialmente, nós vamos trazer aqui duas categorias analíticas importantes, né, para fazer a sua distinção. A primeira categoria é sobre o deslocamento forçado, que é aquele deslocamento quando uma pessoa de determinado país ou região, ela vai se deslocar de modo involuntário ou forçado, e a sua causa ela pode ser motivada por múltiplos aspectos. Já a definição de migrante ambiental, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o migrante ambiental ele se caracteriza-se como uma pessoa ou grupo de pessoas que, por razões de mudanças súbitas ou progressivas no meio ambiente, que vão ali afetar negativamente as suas vidas e as condições de subsistência, essas pessoas elas são obrigadas a deixar a sua residência habitual ou podem também optar por fazê-la temporariamente ou de maneira permanente, e podem também deslocar-se dentro do seu próprio país ou fora do seu país de origem. Seguidamente, nós vamos trazer, né, a importância de discutir a questão dessa temática também, devido à sua relevância no cenário atual, e também pelas suas múltiplas consequências envoltas entre as mudanças climáticas, o meio ambiente e os deslocamentos urbanos. E buscamos também trazer alguns desses efeitos das mudanças climáticas, que podem variar entre efeitos paulatinos ou aqueles efeitos que acontecem de maneira súbita. E esses efeitos identificados foram as secas, as inundações, os terremotos, os ciclones, as enchentes, as erosões do solo, os desabamentos, as mudanças de climas repentinas e também outros fatores. E dentro desse contexto, torna-se crucial evidenciar essas causas e as consequências da degradação ambiental com uma relação com a macroestrutura, né? Essa perspectiva macroestrutural da ordem societária, compreendendo que esses efeitos e essas consequências, elas se relacionam diretamente com o modo de produzir dessa ordem societária capitalista e burguesa. E desse modo, faz-se necessário também uma análise sobre a existência de um sistema jurídico internacional capaz de garantir a proteção das vítimas dos desastres ambientais em contexto da supremacia do capital. Sobre o objetivo do presente trabalho, o presente estudo buscou compreender os deslocamentos forçados por razões ambientais e a proteção jurídica dos migrantes ambientais à luz da supremacia do capital. No que diz respeito ao método, trata-se de uma análise crítica fundamentada em um referencial teórico e bibliográfico sobre contribuições de autores que abordam os deslocamentos forçados, as mudanças climáticas, a supremacia do capital e a proteção dos migrantes ambientais. E no nosso referencial teórico, a gente buscou evidenciar como que se dá essa proteção dos migrantes ambientais, identificando os principais desafios legais e as lacunas. E, de primeiro momento, pode-se identificar a ausência de um reconhecimento legal e proteção jurídica, uma proteção jurídica específica para a categoria de pessoas deslocadas por causas ambientais. E nós trazemos aqui que na Convenção de Genebra de 1951 e o seu protocolo de 1967, a temática ambiental ela não é considerada como uma das causas que possibilita ao migrante ambiental o requerimento do status de refugiado. Então, essa é uma primeira lacuna que é possível ser identificada. E nessa convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, ele vai definir o status de refugiado todo aquele que, temendo ser perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.
Então, nota-se que existe uma ausência no que diz respeito ao aspecto ambiental no status do refugiado. Existem outras causas e a questão ambiental ela não está inserida na Convenção de Genebra e também no seu protocolo de 1967. E dentro desse contexto de desafios e lacunas, nós buscamos mapear as iniciativas existentes no que se refere à proteção, né, dos migrantes ambientais. E foi possível identificar o Plano Estratégico do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para a Ação Climática e o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. E todas essas ferramentas elas vão sugerir uma preferência por adaptar e flexibilizar essas ferramentas migratórias existentes, ao invés de criar um novo status legal para os migrantes ambientais. Então, não existe um status legal, né, específico para os migrantes ambientais. E partindo agora um pouco para os resultados do nosso trabalho, de primeiro momento a gente pode compreender, né, algumas considerações, que o deslocamento forçado, como ele é tradicionalmente associado à perseguição, conflitos e violência, ele também é motivado por violação dos direitos humanos, como as mudanças climáticas e os desastres ambientais. Um outro ponto é que, embora a expressão migrantes ambientais ela seja amplamente utilizada para chamar atenção, né, para a vulnerabilidade desse grupo, há uma dificuldade na determinação de uma definição explícita e universalmente aceita, né, porque, de certa forma, é muito amplo a discussão sobre essa definição dos migrantes ambientais. E um outro ponto também é que essa ausência do reconhecimento legal e a questão da proteção jurídica específica para as pessoas deslocadas por causas ambientais, ela vai implicar numa privação de uma gama de direitos que, por exemplo, o reconhecimento do status do refugiado poderia garantir às vítimas, como a proibição do retorno forçado, né, para esse país de origem. E um outro ponto é que o contexto dos deslocamentos ambientais ele está intrinsecamente ligado à supremacia do capital, onde a lógica da acumulação e maximização dos lucros inerentes a esse sistema se relaciona com as mudanças climáticas e também a produção dos fluxos migratórios. E, por fim, a gente vai evidenciar também como os deslocados ambientais, já atingidos pelos impactos dessas mudanças climáticas e das desigualdades socioeconômicas, elas vão enfrentar também o desafio adicional de serem percebidos e tratados como os estranhos indesejáveis, né? O que vai implicar também em efeitos nas condições de saúde, no acesso à educação, no aspecto de renda e trabalho. E essa dificuldade também em se distinguir os migrantes ambientais dos migrantes econômicos vai ressaltar a indissociabilidade desses fluxos sob o sistema capitalista. E, por fim, embora essas iniciativas já apresentadas como o Plano Estratégico do Acnur para a Ação Climática e o Pacto Global para a Migração, elas tenham surgido para adaptar essas ferramentas existentes e também garantir a litigância climática, e surgir como ferramenta, né, para a busca por justiça e responsabilização, a migração ambiental ela se constitui como um fenômeno complexo e multifacetado, que vai exigir uma resposta global coordenada, dada a sua indeterminação conceitual e escala crescente. E essa foi a nossa apresentação. Agradeço pela atenção.